Em Santa Catarina, 9 candidatos disputam ao governo do estado. De acordo com a divulgação da última pesquisa Ibope, os deputados federais Écio Lima, do PT, e Mauro Mariani, do MDB, aparecem empatados tecnicamente. O petista foi citado por 16% dos entrevistados, enquanto que o MDBista por 11%. No entanto, o levantamento leva em consideração uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em terceiro lugar, desponta o candidato do PSD, Gelson Marizio, que também está empatado tecnicamente com o candidato do PCO, Ângelo Castro. Participam ainda da disputa Ingrid Assis, do PSTU, Rogério Portanova, da Rede, o comandante Moisés, do PSL, José Pereira, do Patriotas e Leonel Camazão, do PSOL. Já no Paraná, 10 nomes estão na corrida eleitoral. A atual governadora do estado, Cida Borghetti, do PP, tenta uma reeleição. Ela sucedeu Beto Richa, que renunciou ao cargo neste ano para concorrer ao Senado. O filho do apresentador do SBT e deputado estadual licenciado, Ratinho Júnior, concorre pelo PSD. O deputado federal João Arruda será o candidato do MDB. Já o PT terá o presidente estadual do partido, Dr. Rosinha, participando da disputa sem nenhuma aliança. A Rede Sustentabilidade lançou o ex-vereador de Curitiba, Jorge Bernardi, para concorrer à corrida eleitoral. O PSOL oficializou Luiz Romero Piva, conhecido como Professor Piva, para ser candidato do partido. Participam também os postulantes Dionísio Marinho, do PRTB, Roger Buch, do PSL, Priscila Ebara, do PCO e o professor Ivan Bernardo, do PSTU. Tem alguns nomes carimbados, professor Vila, Eduardo. O doutor Rosinha, fazia tempo que eu não via falar nele. Faz tempo, foi deputado federal, né? Bastante conhecido, pelas longas barbas que chamam bastante atenção, né? Hoje embranquiçadas, ou esbranquecidas, se assim preferirem. Agora, o que chama atenção é a não renovação. É aquilo que a gente bate na tecla. O sistema é de tal forma petrificado que ele nem tem uma fresta que impede a modernização e a entrada de novas ideias, de novas propostas e de novos candidatos. Ele é um sistema irreformável. Essa é a grande contradição no Brasil. É uma construção estrutural. A crise que o Brasil vive não é conjuntural, é estrutural. Eu insisto nisso há anos aqui. Ou seja, é uma sociedade civil extremamente dinâmica, empreendedora, e uma estrutura política arcaica, passadista. É como se fossem séculos diferentes, grosso modo. A estrutura política ela está lá na metade do século XX e a sociedade civil está em 2018. Então você tem uma forma de agir e de ver o mundo totalmente diferente. Só que a política é que nos governa. Aí é que é a questão. Enquanto não alterarmos profundamente essa estrutura, que é irreformável, ela não se autorreforma. Aí que é a contradição. E não adianta dar de gatopardismo. O que é o gatopardismo? Vamos lembrar um célebre livro, O Leopardo, e o filme também, do Visconti, Lutino Visconti, um filmaço, né? Que é a unificação italiana, e vem aquela célebre passagem que diz assim, vamos mudar alguma coisa para que tudo permaneça na mesma, né? Nem dá para fazer isso. Não dá nem para mudar. É isso que está aí. Essa Constituição vai aniversariar no dia 5. Numa sexta-feira, que antecede em 2 dias as eleições do primeiro turno, que é o dia 7. E ela acabou, não deu. Ela já deu o que tinha de dar. Que foi esse Estado corrompido, carcomido, uma elite política que não representa os brasileiros e que gera essa tensão. E a crise econômica vai ser permanente, porque nós vamos ter voos de galinha de crescimento econômico, quando muito, e na maior parte zero ou recessão. Zero recessão, crescimento de 1,5. Zero recessão, crescimento de 1. É isso. Nós não desatamos o nó Górdio, aquele que o Alexandre Magno, quando chegou à cidade de Górdio, na Ásia Menor, desatou com a espada para conquistar o mundo, conhecido de então. A nossa questão é essa, esse sistema não tem mais, não dá mais. Não é, quando eu insisti isso, por que as pessoas não estão desiludidas? As pessoas estão insatisfeitas, mas vão ser obrigadas a votar. E vão ter de votar nisso, nessa elite perversa, elite política perversa, com raríssimas exceções. Tem alguma gente boa, mas é minoria. O Senado Federal vai renovar? Olha os estados. Vai continuar tudo a mesma coisa. Renan Calheiros volta ao Senado, por exemplo. Roberto Requião. Dilma está na frente. Dilma está na frente em Minas Gerais. Eduardo Suplicy, o paradão em São Paulo, está de volta. Se você olhar o quadro, o Senado vai ficar mesmo. E a Câmara dos Deputados? Idem e bidem. Não muda nada. Essa que é a questão. E esse panorama presidencial que dá vontade de chorar. Então, e os estados? E o Rio de Janeiro? Olha a opção do eleitor fluminense. Eduardo Paes, Romário ou Garotinho. Isso é opção.
Né? Você prefere o demônio do que esses 3, né? Então perceba, olha a situação dos outros estados. Tem raros estados em que o eleitor tem opção mesmo. Nós já estamos cansados, brasileiros e brasileiras, de votar no menos pior. Ninguém aguenta mais, acabou isso. Então perceba, é necessário entender, ver a velha expressão, desculpe usá-la sempre, a árvore não pode ocultar a floresta. A árvore é a pesquisa Datafolha, é o nosso cotidiano. A floresta são as questões estruturais. E não muda. Então, essa é a grande questão. Nós vamos jogar o Brasil na pior... Nós estamos caminhando para a maior crise da história do Brasil republicano. Se o dólar chegar a R$5 no final de setembro, e é uma possibilidade, hein? Não pense que é loucura, não. Ontem já estava o quê? 4,25, 4,30, tinha gente... Casa de câmbio, isso mesmo. Casa de câmbio também é isso. Quer dizer, começa a ter aquela ideia, ninguém sabe como é que vai ser o país, né? Começa aquela correria, como o Eduardo destacou. Quem tem dinheiro... Eu já vi pessoas aqui no Brasil, vi uma pessoa ontem, falar assim, eu vou pegar meu dinheiro e colocar lá fora. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro algum aqui. Não é uma opção, né? Não é uma opção. E de milhões de brasileiros, da maior parte dos brasileiros. Mas já tem gente já falando que vai colocar o dinheiro fora do país, né? É uma loucura. E o que vai acontecer com as exportações brasileiras? E as importações que vão subir de preço? Os efeitos econômicos? Então a gente tem de entender a irresponsabilidade da elite política brasileira e de parte da elite econômica, que apostou no PT, apoiou o PT, se omitiu no impeachment. Raros empresários tiveram papel. Flávio Rocha foi um papel positivo, viu? Tem de sempre ser destacado no momento do impeachment, pôs a cara para bater, mas foi uma minoria bem pequenininha. E agora ficou de braços cruzados. E politicamente o PSDB, insisto, é o maior responsável por essa crise. Que candidato agora, por exemplo, quem levantar a bandeira do antipetismo ganha a eleição? O Alckmin levantou. O Alckmin, já explicaram para o povo brasileiro que o Lula foi candidato por corrupção? As pessoas não sabem o que foi, desculpa, melhor, condenado por corrupção. Alguém entende o que é corrupção? Precisa explicar o que é corrupção, que tem gente que acha que é corrupção, não sabe o que é. Então o poder de comunicação também dos opositores do petismo é frágil, né? E por aí vai. E o Eduardo queria complementar. Não, o Vila puxa um tema muito interessante, que é esse da manutenção que você tem no poder político. Isso serve como alegoria para o resto do país, Vila, porque bancos, você tem os mesmos 3 bancos privados aí há não sei quanto tempo. Nas indústrias também, você tem pouquíssima competição no Brasil. E as pessoas vêm me falar de meritocracia no Brasil. Guardem isso, no Brasil não existe meritocracia. As pessoas não estão lá por mérito, estão lá por manutenção de um sistema que já está absolutamente falido. E só lembrar, desculpa estender, mas é um dia importante, nós estamos agora vivendo o processo mais sério do Brasil. Quando em 1990 o Brasil se abriu para o mundo, muitos já acharam, pode ter sido até feito de forma atabalhoada, abertura, mas ela foi fundamental. Entre no supermercado em fevereiro de 1990, se você pudesse entrar num túnel do tempo, e entra no supermercado hoje, olha a variedade de produtos. Nós tínhamos um azeite de oliva que era de soja. Que era aqui de soja. Que dizia que era de oliva. Tinha 5% de oliva e 95% de soja. O Brasil mudou. Foi uma ousadia. Então nós temos também um empresariado que adora o Estado, adora o protecionismo, não quer concorrência, né? Você vai na Europa, você paga passagens das empresas de baixo custo de 20 euros, 15 euros para ir de um país para outro. Aqui para sair a Brasília, que eu vou na sexta-feira lá, tive de comprar lá uma passagem, comecei a ver os preços, falei, mas é mais fácil eu ir para a Europa do que para Brasília. Quer dizer, em certos momentos, quando você compra com antecedência. Claro. É um absurdo, quer dizer, falta concorrência, falta capitalismo. Aquilo que o Mário Covas disse em 1989, num célebre discurso lá no Senado, choque de capitalismo, né? O Brasil precisa entrar no capitalismo, porque essa elite que está aqui não é capitalista, não. Ela adora mamar nas tetas do Estado, viu?